pobre, somos crisos, somos sonho, somos luta, fomos mão de... E aí galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Então hoje eu vou trazer pra vocês aqui, cara, um achado aí bacana pra caramba, que cai muito nas provas de linguagens do Enem, tá? Mas também vocês podem usar ela na redação, tá? Como uma recorrência. Então o que a gente vai falar aqui hoje, cara? Tem uma poesia que era chamada no Brasil de Condoreira, né? Que era uma poesia de denúncia social, uma poesia, na verdade, que ela estava revelando essas questões todas relacionadas à escravidão e tal, e um dos poetas principais dessa corrente, talvez o principal, o mais estudado aqui no Brasil, seja o Castro Alves, beleza? Então eu vou ler para vocês aqui, ó, o canto 1 e o canto 4, e depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai, na verdade, fazer referência hoje, tá? Navio Negreiro, Castro Alves. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco o luar, dourada borboleta, e as vagas, após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Canto 4. Era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs, e ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Qual um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Então vocês estão vendo que pela leitura a gente pode perceber um pouco que ele está fazendo uma referência à questão do navio negreiro, né? Desse tráfico escravocrata que tinha no Brasil ali, tá? A poesia condoreira, ela é classificada, se vocês quiserem classificar aí numa questão toda de partes, ela é chamada terceira geração romântica, tá? A poesia romântica. Então a gente tá vendo que tem um tom de protesto, de denúncia, né? Em relação a esses maus tratos que os escravos sofriam nesse tráfico negreiro extremamente desumano, tá? Claro, com uma linguagem da época e tal, a gente tá falando ali do romantismo brasileiro, mais ou menos 1860, 1870, tá? O que nós vamos falar hoje, então? Por que eu trouxe isso? Porque um cara chamado Slim Rimografia, que é o nome artístico dele, o nome dele, na verdade, é Walter Araújo de Souza, tá? E o que ele fez, cara? Ele, na verdade, vai adaptar essa poesia do Castro Alves para um rap. Claro que a gente vai ter aqui a questão toda da linguagem que ele vai trazer. E o que ele disse quando ele trouxe essa questão? Ele disse que ele fez isso para que as gerações mais jovens, assim, tivessem contato. E olha que bacana, cara. Claro que a gente vê uma apropriação, tá? Então o Slim Rimografia, o nome dele é Walter Araújo de Souza, tá? O que ele vai fazer, cara? Ele vai fazer um rap, então, como eu disse, fazendo referência ao navio negreiro. É uma releitura do navio negreiro. E a música é muito bacana, tá legal, gente? Então ele vai trazer esse navio negreiro lá do romantismo brasileiro para a atualidade, tá legal? Então tem partes da música que fazem referências diretas e algumas uma apropriação, assim, ele se apropria, é uma intertextualidade desse texto, tá? Então olha só, tem partes que ele diz na letra do rap, tá? Do Slim Rimografia. Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço. Então uma referência direta, tá?
E aí ele continua, mas olha que legal, daí ele traz para o contemporâneo. Dos poetas em barracos sem forro que clamam por socorro, homens de pele escura, sem sobrenome importante. A cor denuncia vítimas antigas de explorações, trazidos em porões e navios negreiros, tratados como animais, vendidos a fazendeiro, vivendo em cativeiros, negociados como mercadoria, enriquecendo a classe nobre, hoje chamada burguesia. Deixou para trás dialetos e crenças, caçados, mortos e açoitados, quem tentou resistência. Alguns morreram de fome, de sede, de frio, corpo magro, cheio de marcas e o estômago vazio. E assim ele vai continuando. Lá em outra estrofe desse rap do Slim Rimografia, ele vai colocar de novo essa questão e vai fazer essa referência, essa releitura, essa livre interpretação de partes da poesia do Navio Negreiro do Castro Alves. Que ele vai falar o seguinte, ó: fomos tratados como nada, trazidos como bicho, oprimidos e usados, dispensados como lixo. Temos muito que mudar, a história não acabou. Por cada vida que por liberdade como Cristo se sacrificou, bisavós, cuja voz foi silenciada, e por nós sua luta não pode ser abandonada. O navio hoje é barca sem vela, só sirene, navegando na estrada, hoje volante, ontem lemes. O porão é chiqueiro de camburão, os chicotes e açoites trocados por cacetete e oitão. Senzala virou presídio, quilombo é favela. Heróis, Malcolm X, Luther King, Zumbi e Mandela. Escravidão ainda não existe em cada olhar triste nas esquinas, nos becos e vielas, nos sonhos em ruínas, no esgoto a céu aberto, na criança desnutrida, nas mãos que pedem esmola nas ruas e avenidas, herdeiros da miséria, dos escravos trazidos em navios, soldados do breu em busca do bril, filhos da pátria amada, idolatrada, mãe gentil. Onde tu estás que tamanha atrocidade não viu? Tá vendo? Então, na verdade, ele faz, como a gente comentou no começo, essa livre interpretação. Ele se apropria de versos da poesia do Castro Alves e ele traz esse navio negreiro do Castro Alves para a atualidade. E aí, obviamente, ele vai falar do gueto, da favela, como esses escravos eles são tratados hoje, a mudança, então, do leme para o volante e essa realidade. E aí tem uma parte muito bacana, cara, que ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar parte integral da poesia e vai colocar pessoas recitando essa parte. É uma mulher que recita e ficou fenomenal com o ritmo de rap, que é a partezinha que a gente leu do poema do Castro Alves, que é: negras mulheres suspender das tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças mais nuas espantadas no turbilhão do aspecto arrastado. Finalzinho, em outra estrofe, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer uma repetição, então, de várias situações que tem um pouco de navio negreiro. Tem um pouco de navio negreiro embaixo de cada viaduto. Tem um pouco de navio negreiro em cada mão que pede esmola. Tem um pouco de navio negreiro na viola, no pandeiro. Tem um pouco de navio negreiro na igreja, no terreiro. Tem um pouco de navio negreiro no crucifixo, no patuá. Tem um pouco de navio negreiro na música, na poesia, nas danças, nas artes e em cada panela vazia. Tem um pouco de navio negreiro no futebol, no carnaval. Tem um pouco de navio negreiro no reflexo do espelho. Tem um pouco de navio negreiro em cada conquista, em cada vitória. Na pele, na memória, na minha e na sua história. Tem um pouco de navio negreiro. Ou seja, tá vendo? Ele tá fazendo uma reiteração aqui, uma repetição proposital para dizer que tem um pouco de navio negreiro em cada uma dessas partes, beleza, galera? E assim continua. Então, o que a gente tem aqui? Dois exemplos. Primeiro exemplo, de uma intertextualidade, de uma apropriação, então, do Slim Rimografia, da poesia do Castro Alves, do Navio Negreiro, que ele pega essa poesia e traz para o rap e começa a colocar questões atuais. Então isso gosta muito de cair
na parte de linguagens, tá? Da prova do Enem. E além disso, vocês podem usar também na redação de vocês. Ou seja, é uma questão tão latente no Brasil que não foi resolvida. Inclusive, ela é reprisada pelo rapper Slim Rimografia, trazendo essas mazelas raciais e culturais da poesia do Castro Alves pro contemporâneo. Então é como um espelho. Beleza, galera? Então escutem o rap aí, vou deixar ele rolando um pouquinho aqui no final do vídeo, tá? Acompanhem a letrinha aí, cara, que é bacana para vocês fazer uma referência, tá? Que isso ainda não acabou, que ainda existe no Brasil. Beleza? Show de bola, espero que tenham gostado, tamo junto, acompanhem que logo tem mais dica. Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço, onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço. Somos sonhos, somos luta, fomos mão de obra barata. Somos arte, somos culto, somos ouro, somos prata. Somos índios, somos negros, somos brancos, somos afrodescendentes. Somos raça, somos povos, somos tribos. Somos sonhos, somos luta, fomos mão de obra barata. Somos arte, somos cultura. Estamos em pleno mar, embarcações de ferro e aço, onde pessoas disputam palmo a palmo por um espaço. Nesse imenso rio negro de piche e asfalto, Cristo observa tudo calado, de braços abertos lá do alto, onde a lei do silêncio impede que ecoe o grito do morro, dos poetas embarrados sem forro que clamam por socorro. Homens de pele escura, sem sobrenome importante, filhos de reis e rainhas de uma terra tão distante. O mar separa o Brasil da África. Um rio separa as periferias das mansões de magnatas. Uniformes diferenciam funcionários de patrões. A cor denuncia vítimas de antigas explorações, trazidos em porões de navios negreiros, tratados como animais vendidos a fazendeiros, vivendo em cativeiros negociados como mercadoria, enriquecendo a classe nobre hoje chamada burguesia. Deixou para trás dialetos e crença, caçados, mortos e açoitados. Quem tentou resistência, tratados como gados sem direito à educação. Emudeceram seus tambores, amaldiçoaram sua religião. Alguns morreram de fome, de sede, de frio, corpo magro cheio de marcas e o estômago vazio. Quem são os heróis e quem são os bandidos? Quem merece honra, quem merece ser punido? Quem lutou por liberdade na história foi esquecido. Estátuas nem monumentos, só barracos foram erguidos. Somos sonhos, somos luta, fomos mão de obra barata. Somos arte, somos culto, somos ouro, somos prata. Somos índios, somos negros, somos brancos, somos afrodescendentes. Somos raça, somos povos, somos tribos, somos